sobre o jogo Flamengo e Palmeiras. Alguém mereceu ganhar, na sua opinião? E a gente vai falar, claro, tem isso, hein? O Piperno amarelou, Bruno. Por quê? Piperno foi o único que falou que foi pênalti. Não, que não foi pênalti. Não foi pênalti. Viu a imagem aqui várias vezes. Não foi pênalti. Aí eu falei pra ele, hoje chegando aqui, o único que falou que não foi pênalti no Everton Ribeiro. Aí tu quer mudar agora? Agora você falou que foi. Não, amigo. Você viu o pênalti 30 vezes aqui. Falou não foi. Ué, qual a diferença? A sua televisão é melhor? Abri uma cerveja, foi assim um monte de programa e me convenci de que eu estava errado e os colegas da mesa estavam certos. Mas se tu imagina aqui 10 vezes, é porque tu deve ter sido tão achacalhado. Você deve ter falado, não, vou voltar atrás, realmente foi pênalti. Às 8 da manhã do domingo aí, então, vi imagem na velocidade do... De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, Piperno aqui, afrouxando, né? Falou 10 vezes que não foi pênalti. Aí agora tá falando que mudou de opinião, foi pênalti do Richard Rios. Já foi mais de 24 horas. Everton Ribeiro. Mauro César Pereira, alguém mereceu a vitória? O que você achou do jogo entre Flamengo e Palmeiras? Achei o jogo um tempo de cada time, acho que o empate foi justo. Quando o jogo em si, tirando aí a questão do pênalti, né? Falando do jogo, você falou justiça. Pelos times apresentados, o empate acho que foi bem compatível com o que foi o jogo. Primeiro tempo do Palmeiras, segundo do Flamengo. E claro que o pênalti poderia mudar o rumo. Outro dia marcaram um pênalti igualzinho para o Palmeiras contra o Botafogo, o Veiga perdeu. Então poderia ser perdido o pênalti também, né? Pelo Pedro, Arrascaeta, sei lá quem ia bater. Podia perder o pênalti também. Então não seria certeza de nada. Mas acho que o resultado foi justo. Primeiro tempo do Palmeiras, segundo do Flamengo. O Palmeiras recuou muito no segundo tempo. Acho que um pouco também pela intensidade da primeira etapa e também pela própria estratégia que costuma utilizar quando está em vantagem. O Flamengo melhorou com a entrada do Everton Ribeiro do Arrascaeta, mas também não sei como seria se eles começassem um jogo. No primeiro tempo, o adversário do Flamengo, o Palmeiras, teve um comportamento completamente diferente. Então, não sei como seria com essa formação do segundo tempo no primeiro. Talvez as coisas não caminhassem da mesma forma. Provavelmente não caminhariam, porque era um Palmeiras muito mais agressivo, atacando, pressionando mais no campo de ataque em vários momentos, tendo mais a bola do que no segundo tempo. A posse de bola do Palmeiras foi maior no primeiro do que no segundo. Então, acho que acabou sendo um jogo, um bom resultado, mais para o Flamengo do que para o Palmeiras, independentemente de questões de arbitragem, porque jogou fora de casa, né? Jogou fora de casa, então para o Flamengo não foi um resultado tão ruim. Agora houve também um erro ali, acho que do Everton Ribeiro, numa bola capital no final, que ele não passou a bola para o Bruno Henrique, nem para o Ayrton Lucas, né? Ele teve um... ele deu para o Bruno Henrique, só que o Bruno Henrique entrou. Era para ele ter enfiado. Demorou um século passar a bola, né? Essa foi a questão ali, eram 3 contra 1. E ele errou ali na hora de fazer o passe, tinham 2 opções, ele faz o passe, e a chance de gol era muito grande também. O Palmeiras também teve suas oportunidades, teve o gol ali que foi anulado por impedimento, né, já no final do jogo. Acho que foi um resultado justo, tirando a questão da arbitragem, são coisas distintas. O jogo, 1-1, justo. A arbitragem, de fato, houve um pênalti que não foi marcado. E a gente vai mostrar, né, os lances que o Mauro César está comparando. Teve esse lance, Palmeiras e Botafogo, muito semelhante. Vou pedir pro Kaique colocar aí a imagem pra gente, que a nossa produção separou. Teve um pênalti muito parecido. Palmeiras e Botafogo, olha aí, Esse é o pênalti. O VAR chama. Ele não marcou, o VAR chama. Esse é um dos lances. Esse lançamento do Luan, e aí... o pênalti que o Daronco é chamado pelo VAR, ele não marcou, e depois ele marca o pênalti. Ele marca o pênalti. Tem um outro lance que é muito parecido, acho que é no jogo do Grêmio. Palmeiras e Grêmio Brasileiro 2021. Palmeiras e Grêmio Brasileiro de 2021. Esse é bem a gente parecido. separou isso também, Kaique? Então, pode botar aí, esse aí, Não, esse aí foi o lance do Samba. Esse é do Flamengo, é do lado tem o outro. Do lado. Do lado, ok. O pênalti no Marcos Rocha, Esse é muito parecido. É muito parecido. É o mais parecido de todos. E também foi marcado. A minha pergunta é a seguinte. Teve um pênalti também grotesco. Botafogo e Grêmio. Agora, nesse fim de semana. Pênalti escandaloso. Se eu não me engano, foi em cima do Bitelo. Não achei. Não achou? Não achei. Eu achei muito pênalti. Achei que a camisa puxada
E o Bitelo, não é por conta do puxão da camisa que ele cai, ele já começa a cair. Mas ele é puxado. Tem um puxão. Eu achei muito pênalti. Tem um puxão, mas o Bitelo começa a cair, independentemente da intensidade do puxão, é a minha opinião. Acho que não teve pênalti ali. Tem um puxão? Tem. Mas ele não cai porque ele foi puxado. Ele cai porque quando ele percebe o puxão, ele faz assim e se joga. Se ele tivesse sido realmente derrubado... Aí, ó, tá aí o pênalti, ó. Aí a gente vai ver em câmera lenta, parece que vão matar o cara lá. Já tá se jogando lá. Não, eu concordo que se jogou, mas se o Marçal pra mim não foi pênalti. puxou e foi ingênuo, ele dá um puxão na camisa, não é um puxãozinho. Olha lá, você tá se jogando. Pra mim não foi nada. Pra mim é pênalti, assim, muito pênalti. Flávio Prado, achou pênalti ou não? Olha lá, já tá Eu caindo. marcaria pênalti. Você também marcaria pênalti? Marcaria. Piperno. Eu marcaria não só pelo puxão, mas porque também ele impede a progressão do jogador do Grêmio, que está cortando para o lado. Bruno. Sim, eu daria, sim. Ó, eu acho porque tem um puxão para baixo. Ele puxa para baixo e aí é o que eu falo, eu concordo com você. O Bitelo exagera. Mas com certeza gera um desequilíbrio e a ingenuidade do Marçal também. É muito ingênuo de dar aquele puxão ali sabendo que tem VAR. Mas, ó, independentemente disso, o Mauro se o Marçal discorda... não põe o braço, o Bitelo consegue terminar o drible. Sim, não. E o Paulo César de Oliveira teve a mesma opinião que você. Viu? Na Globo. Eu concordo. Olha só, você concordando com a central do apito. Não existe mais central da pista. A opinião do Paulo César. Com a opinião do Paulo César Um abraço Oliveira. pro Paulo César Oliveira, viu? Concordamos. Tá vendo? Olha aí. Olha como o mundo dá volta. Certamente ele deve ter a mesma linha de raciocínio. Sim, foi isso. Ele falou que não gera um impacto para a queda do Eu acho que se ele quisesse jogar, ele continuaria jogando, mesmo com o puxão. É meu entendimento. Ele não segue porque ele prefere se jogar. Isso me lembra uma vez um Fla-Flu. Lembra do Roma? Lembro. Aquele centroavante de Roma. Não era o Romário, era o Roma. Teve um Fla-Flu uma vez, aí o Roma estava na pequena, a bola veio para ele disputando com o jogador do Fluminense. Ao invés de fazer o gol, ele cavou, ele se jogou para cavar um pênalti. Não fez o gol, não foi pênalti, não foi nada, e o Fluminense ganhou o jogo. E lá não tinha VAR, pelo menos. Naquela época não tinha VAR. Um dos lances mais sensacionais, né? Teve um outro também do Vinícius Pacheco, naquele Flamengo e Universidade do Chile. São Paulo. O Flamengo tentando empatar no final, lá o Vinícius Pacheco se jogou, ao invés de fazer o gol, meu Deus, lá no estádio do União Espanhola de Santiago, coisa maravilhosa. Agora, aí o pessoal reclama agora do Cebolinha, do Vitinho, que foi embora. Roma e Tem Vinícius saudade dessa turma aí, negreiros, né? Lá mimimi, não tem memória, rapaz. Negreiro. Não, pô, Valbaiano. Valbaiano, essa turma toda que passou por lá, meu amigo. Agora, e o uso do VAR, gente? O uso do VAR, porque meu grande questionamento é o VAR. Nesse caso, por exemplo, o Mauro não marcaria. Agora, teve puxão, teve esse lance do Everton Ribeiro contra o Palmeiras, do Richard Rios. O que o VAR tá fazendo nos estádios? Porque é aquilo que a gente fala. Ah, mas é um lance interpretativo. Não tem interpretação. Se teve uma trombada por trás, nas costas do jogador, e ele é jogado pra frente, não é interpretação. Porque o que acontece? O árbitro do jogo, ele deve ter visto, ele deve ter achado que foi corpo com corpo, jogo de corpo. É pelo lado. E não foi pelo lado. Então alguém deveria vir no ouvido dele e falar, foi pelas costas. Foi pênalti. Porque a minha maior crítica nesses casos, inclusive no do Grêmio que eu achei também, é o VAR ser mais incisivo. Ele falar, foi pênalti. O cara tá lá, ele é árbitro também. Pra gente foi pênalti. Vai ver, não é assim, lance duvidoso. Vem ver. No Santos e Goiás, o cara foi no VAR, viu e deu o pênalti pro Santos, que eu achei aquele pênalti também bizarro. Sim, pelo menos o cara não, pelo menos ele não deu o pênalti, ele vai no VAR e muda pra fazer uma masneira daquela. Mas pelo menos nesse lance, o VAR chamou. Chamou, ele foi e foi mal em ter marcado. Nesse lance era pra nem ter chamado. Esse era um lance talvez interpretativo. Então, é o que eu falo, é uma falta de critério no futebol brasileiro. É um lance absurdo atrás do outro e são lances que decidem campeonato. Opa! São lances que decidem campeonato. O Goiás, por exemplo, claro. O Goiás pode estar. O Goiás agora está na zona do rebaixamento por causa desse escândalo. Ele deixa o Santos escapar. Esse é o ponto. Mais do que o pontinho, esse ponto faz diferença. O problema é que o Santos ganhou 3. O Santos ganhou 3. O Santos está brigando diretamente com ele para não cair. O zagueiro do Goiás, ele ficou parado. O Bruno ele ficou Aleixo parado. teve duas chances para não errar, né? Porque ele está bem colocado, ele está bem colocado quando o lance acontece. Mas ele não marca. Então, ele não marca. Não marca. Tá normal. Olha lá, ele não tá falando de pênalti. Aí ele resolve ir lá. Então. Banco. Olha aí, ó. Não
é nada, gente. Não é nada. E você vê, né? Eu acho que foi o Vamp que falou ontem que como não tinha público, dava pra escutar. O Tadeu, o goleiro do Goiás, falava, você não vai marcar esse pênalti. Não é possível que você vai marcar esse pênalti. A explicação dele era que ombro a ombro, como é que é? Ombro a ombro com como é que ele fala? Ombro a ombro no choque. Não, na disputa de bola, ok. Quando é um lance separado, não. Mas ali é realmente um choque de jogo, uma coisa normal. Futebol é um esporte de contato, meu Deus. Não, e aí é o que eu falo. Aí o jogador do Goiás xinga esse cara de tudo que é nome. Aí o jogador do Goiás sai do controle, ele é punido por 3, 5 jogos. E o árbitro continua fazendo besteira atrás de besteira. Todos esses árbitros envolvidos nesses lances do final de semana são todos da FIFA. Né? Teoricamente estão entre os melhores do Brasil, sim. Ganham bem. São habilitados para jogos internacionais. Teoricamente estão entre os melhores que nós temos aqui. Né? Então, realmente, o nível da arbitragem brasileira é muito ruim, isso sem dúvida. Os clubes, eles não têm o menor interesse em melhorar isso, né? Até porque se melhorar, você não vai ter para quem jogar a culpa. Mas que é muito ruim, E não há um debate sério mesmo para... todo mundo conversar, olha, a arbitragem é ruim, não é que é contra mim, é contra você, não, ela é ruim e isso atrapalha todo mundo. O que a gente pode fazer? Isso aí não existe, né? Não tem esse interesse, né? Até acho que acham legal que a arbitragem seja ruim, que aí dá para você jogar a culpa em alguém, dá para falar, mas é péssima. A arbitragem brasileira é uma coisa horrorosa. É horrível, a gente falou aí de 3 erros graves, né? Claro, um pode ser interpretativo, você vê, o Mauro César e o Paulo César de Oliveira não marcariam o pênalti pro Grêmio. Eu marcaria pelo puxão do jeito que foi, claro do jeito que foi. E a torcida do Grêmio e o Renato Gaúcho também se revoltaram. Já falaram aí do VAR, o Renato Gaúcho perguntando pro CNM, cadê o VAR? Como é que é a utilização desse VAR? O que tá acontecendo? Porque realmente, Grêmio e Botafogo foi um jogaço. Foi um jogaço, o Grêmio jogou bem, o Botafogo jogou bem e foi decidido um pouco sim por um lance, que não foi marcado o pênalti e não teve ali essa situação do VAR. E o jogo do Flamengo, a gente falou muito do Goiás. O jogo do Flamengo, se o Flamengo ganha do Palmeiras, ele distancia do Palmeiras e ele diminui a diferença pro Botafogo para 8 pontos. Não é isso, Mauro? Isso. Ficaria 8 do Botafogo. Ficaria 8. Já é bem mais fácil você chegar na liderança do Brasileiro. E aí, num lance, você prejudica um time todo. Aí ficaria igualzinho o campeonato de 2017. Nessa mesma rodada, o Corinthians tinha a mesma pontuação que o Botafogo tem agora e com 8 pontos de diferença em relação ao vice-líder. Agora o Botafogo... Ou seja, a chance do Botafogo está maior do que a do Corinthians e do Carille. Em tese, tá maior, sim. Né? Ele tem 2 pontos a mais. E abriria 5 pontos do Palmeiras. O Flamengo abriria 5 pontos do Palmeiras. Hoje são 2. E abriria 8 pro Botafogo. Ficaria a 8 do Botafogo. A gente insiste um pouquinho, né? Ainda a gente fica naquela, né? A briga ainda é entre Flamengo e Palmeiras. Tá cada vez mais com cara de que o Botafogo não vai cair. Né? Não vai cair de produção, que eu quero dizer. Sim. Mas ainda assim a gente fala, puta... A gente faz a conta, né? Flamengo e Palmeiras. Ô, Flávio, são os 2 grandes times, né? Não tem... Ainda tem um confronto direto, né? Flamengo e Botafogo, Botafogo e Palmeiras. Os 2 têm confronto direto. Já pode tirar 3. Tudo no Engenhão. Botafogo vai pegar os 2 e mais o Grêmio lá no Engenhão. Daí ele tem essa vantagem. Ganhou dos 3 fora de casa. Ganhou dos 3 fora de casa. A vitória contra o Flamengo foi polêmica. Teve um pênalti meio mandrake. O Flamengo pressionou e não fez gol. Teve isso também. Mas ganhou. Concordo, esse é o ponto. Ganhou. Ontem ganhou. Podia discutir, mas ganhou. E ganhou fora de casa. Todos ele ganhou fora de casa. Porque o Flamengo foi no Maracanã. Não foi no Newton Santos. Tá somando pontos. Palmeiras fora. Atlético Mineiro também foi fora, não foi? Foi em casa. Foi em casa. Tem uma cara do time do Carille, que o Carille falava, caramba, tudo que eu faço tá dando certo. E caiu de produção, mas ele tava tão à frente, e agora o Pipero fala que nessa rodada tava até menos do que o Botafogo, tava tão à frente que quando ele caiu, já não deu mais para alcançar. Terminou com 3 pontos, né, Bruno, de vantagem? O time do Carille? Não, foi mais. 3 ou 4 pontos. Mais pontos. É que pertinho do final teve um jogo contra o Palmeiras. Encostou, mas ele ganhou do Palmeiras. Né? Ganhou 3-2. Mas assim, é tudo muito... Pode até cair, mas ganha uma vantagem tão grande que você acaba não sendo mais alcançado. O Botafogo fez 36 em 14 rodadas. Se nas 24 que faltam ele fizer os mesmos 36, ele vai acertar. Ou seja, se ele fizer 50% daqui para o fim, ele vai terminar o campeonato com 72 pontos. E muitas vezes 72 foi pontuação de campeão. Agora, o Marcos Braz teve muita polêmica, né? Antes desse jogo Palmeiras e Flamengo.
O Palmeiras reclamou com a CBF, fez nota oficial por causa de erros de arbitragem, toda aquela situação do João Martins, que disse que o sistema não queria que o Palmeiras fosse bicampeão brasileiro. Aí a torcida do Flamengo fez uma faixa. O Flamengo, nós somos o sistema é foda. Daqui a pouco a torcida do Palmeiras fez outra faixa, dizendo que tinha sido campeã da Libertadores em cima do Flamengo. Essa faixa do Flamengo foi feita no ano passado para Guayaquil, tá? Não tem nada a ver com isso aí. Ah, não foi postada agora. Nada a ver. Até o autor da faixa postou uma foto dele lá do estádio de Guayaquil com a mesma faixa. Olha, eu não sabia. Nada a ver com isso aí. Ficou Eu não sabia disso. Não, o cara gerou uma polêmica. O cara falou e postou, pô, a faixa em Guayaquil, ele com a foto lá em Guayaquil. E a torcida do Palmeiras ainda reagiu Essa é a frase lá do filme, né? Claro, fez uma brincadeira com uma coisa do filme. Aí, de repente, as coisas se encaixaram, mas não tem nada a ver. Agora, nessa polêmica, Mauro, é até bom a gente esclarecer, porque a torcida do Palmeiras reagiu. Botou faixa de volta, gerou uma rivalidade. E aí o Marcos Braz, Mauro César Pereira, fez uma postagem que foi essa aí, ó. Está ficando feio. Aí ele bota o lance Palmeiras e Grêmio, em 2021, onde tem esse pênalti marcado pelo VAR, e logo depois ele bota Palmeiras e Flamengo, 2023, esse lance muito parecido. Tá? Ele coloca aí os dois lances e fala está ficando feio. Seria uma resposta, Mauro, a todo o fuzuê feito pela diretoria do Palmeiras? Fica essa troca de provocações aí, no fundo todo mundo pressionando os próximos árbitros, né? Que é o que vem sendo feito já há algum tempo. E todo mundo fica pressionando o próximo árbitro. Quarta-feira tem o jogo com o Atlético Paranaense, pela Copa do Brasil. Não é o Palmeiras, mas tem um árbitro que vai estar lá. E que a torcida do Flamengo já está lembrando várias polêmicas dele contra o Flamengo, o Braulio, né? Aí o cara vai apitar o jogo, chega lá e tem uma situação parecida, né? Como é que ele se comporta? É isso, é pressão, acontece desde sempre e vai continuar acontecendo também. É muito ruim pro futebol isso, mas infelizmente isso continua ocorrendo, né? Você vê coisa curiosa. Muitos jogadores do Flamengo foram criticados no sábado porque não reclamaram da não marcação do pênalti do Everton Ribeiro. Quando reclamam, a gente reclama que eles reclamam. Quando não reclama, reclamam porque não reclama. Qual é o modelo ideal, então? Nós mesmos, imprensa. Quando os jogadores reclamam, o jogador, por exemplo, não tem educação, não aceita a marcação, aí quando não reclama, os caras nem reclamaram. Né? O fato do cara não reclamar, às vezes é tratado até como assim, não, ele não reclamou, então não foi falta, ele não reclamou, não foi pênalti. Talvez ele seja apenas um jogador educado, ele não quer reclamar, ele aceita a marcação.